Olá pessoal, a ideia desse vídeo é falar para vocês um pouco mais sobre esse tipo de exercício de poder e governo do rei, chamado de absolutismo, quando o rei deixa de ser uma figura decorativa, quando o rei deixa de ser só para bonito, ele passa efetivamente a governar. E não governar com poderes pequenos, mas governar com poderes absolutos. Então na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o que levou esse absolutismo a acontecer e quais são as suas características, tá? Então, vamos lá. Então, só lembrando algumas coisas sobre o período da Idade Média, o período que antecede o absolutismo. Então, a gente tinha, durante o período da Idade Média, um sistema chamado de feudalismo. No feudalismo, você tem um reino, onde é que você tem o rei. O rei reina, mas esse reino ele é dividido em vários feudos, em vários territórios menores, que são chamados de feudos, cujo governante é o senhor feudal. Então, quem governa, quem exerce o poder de fato, quem cobra impostos, quem aplica a justiça, né, quem exerce o poder é o senhor feudal. Então você tem um rei que reina, mas não governa, ou seja, esse rei é para bonito, e você tem senhores feudais, que são aqueles que exercem o poder de fato. Além disso, durante o período do feudalismo, né, você tem um conflito de poder que nós chamamos de temporalia versus spiritualia. O que significa isso? Existem duas esferas diferentes de poder. Você tem o poder temporal, tá? Que é o poder do rei, o poder do governante secular, né? O poder político, e você tem o poder espiritual, que é o poder do Papa, o poder religioso. Então você tem essas duas esferas diferentes de poder. Durante o período da Idade Média, a igreja era mais poderosa do que o rei. Então, nesse conflito, a igreja estava acima do poder do rei. A igreja podia tirar o rei do poder se ela quisesse, por exemplo. Ela poderia excomungar o rei e dessa forma o rei perderia, os seus vassalos perderiam o seu poder. Foi o que aconteceu na chamada querela das investiduras, que é o que essa imagem aqui do lado mostra. Aquele conflito entre o rei do Sacro Império Romano Germânico e o Papa pelo direito de nomear bispos, de investir bispos. Por isso querela disputa das investiduras, nomear bispos. Então existia esse conflito de poder. E durante a Idade Média, o poder da igreja era mais forte do que o poder do rei. Mas nós vimos um processo que nós chamamos de formação das monarquias nacionais. Com a Baixa Idade Média, com o surgimento da burguesia, com o enfraquecimento da nobreza, a gente tem uma aliança entre o poder do rei e o poder da burguesia. E quando essa aliança começa a acontecer, o rei começa a subir. O poder do rei começa a se tornar cada vez mais forte. E a gente vai ter nisso a formação daquilo que nós chamamos de estados nacionais ou monarquias nacionais, que é quando você tem um grande território que vai ser administrado por um rei e esse rei vai governar por interesses da burguesia. A burguesia vai ajudar esse rei a exercer o seu poder e vai ser beneficiada nesse processo. Então, com isso, a gente vai ter um fortalecimento do poder do rei. E esse fortalecimento do poder do rei vai levar o rei a ter mais poder, mais poder, mais poder, até que vai chegar no momento onde é que, com todo esse apoio da burguesia, ele vai ter o poder absoluto. O que significa esse poder absoluto? O que significa esse absolutismo? Tá? Absolutismo significa o poder absoluto do rei. Isso significa que o rei tem o poder, ele governa e não existem limites para o seu poder. Deixa eu dar um exemplo para vocês do nosso país, dar um exemplo para vocês do Brasil. O presidente do Brasil não pode fazer aquilo que ele quiser. Ele não governa com poderes absolutos. Primeiro porque acima do presidente você tem a lei, você tem a Constituição. Então, o presidente ele tem que governar subordinado à lei. Ou seja, tudo o que ele faz tem que estar dentro daquilo que está previsto pela lei. Além disso, você tem três poderes diferentes. Você tem o executivo, que é governado pelo presidente, você tem o legislativo, que é feito pelos deputados, senadores, vereadores, e você tem o judiciário, cujo órgão máximo é o Supremo Tribunal Federal. E esses três dividem o poder.
Ou seja, o presidente pode decidir uma coisa e o legislativo pode não acatar e controlar esse poder do presidente. Ou o presidente pode decidir uma coisa e um ministro do Supremo vai lá e diz que aquilo é inconstitucional e que ele não pode fazer aquilo. Então, o poder do rei é limitado pela lei, que está acima de todos, mas também o governante ele vai ter uma limitação que vem do legislativo e que vem do judiciário. Jogando isso para o absolutismo, no absolutismo o rei governa sozinho. O poder vem dele. Não existe uma lei que está acima dele, nem existem outras esferas de poder que limitam o poder do rei. Por isso que nós chamamos isso de absolutismo. E todos os outros órgãos ou todas as outras instâncias de poder, elas estão subordinadas ao rei, né? O rei é quem exerce o governo de fato. A lei é feita pelo rei, julgada pelo rei e ele muda a lei a hora que ele quiser. Então ele pode prender quem ele quiser, ele pode fazer as leis do jeito que ele quiser, não precisa de uma aprovação de uma casa legislativa, por exemplo, né? A nobreza é subordinada ao rei, porque ela acaba se tornando dependente do rei num tipo de sociedade que nós chamamos de sociedade de corte. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. A própria igreja ela perde poder para o rei. Se na Idade Média a igreja era mais poderosa do que os governantes, agora, principalmente na França, a igreja acaba se subordinando ao poder do rei. Então você continua tendo a igreja como uma instituição de poder muito importante, mas a igreja perde poder e ela acaba se subordinando à vontade dos governantes. O exército passa a ser controlado pelo rei. Isso foi uma das grandes heranças da Guerra dos 100 Anos, que mobilizou a formação de exércitos nacionais. Exércitos que são controlados por um governante, por um monarca, e são exércitos de profissionais. Ou seja, o rei ele vai ter poder sobre todo o exército. Existe um exército nacional e não mais um monte de vassalos diferentes, mas existe um exército que é governado por esse rei. E, no final das contas, toda a sociedade acaba sendo controlada por esse rei, porque o rei ele manda na nobreza, que é dependente dele, governa de acordo com os interesses da burguesia, então a burguesia puxa o saco dele, ele tem poder sobre a igreja, influência bastante sobre a igreja, ele manda no exército, ele estabelece todas as leis que controlam a sociedade e faz o que ele quiser, porque não existe alguém que esteja acima dele para dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, esse tipo de governo é o que nós chamamos de absolutismo. Tá? E a gente vai ver no próximo vídeo alguns teóricos que explicam por que o governo deveria ser dessa forma, por que o rei deveria governar assim. Tá? Então, eu vou explicar no próximo vídeo um pouco mais sobre as teorias do absolutismo. Beleza, pessoal? É isso daí.